Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. É uma alegria fazer esse curso com você e saber da sua participação no estudo da Bíblia. Esse curso já nos trouxe as cartas de Paulo no Novo Testamento. No último programa iniciamos o estudo da carta de Paulo chamada 2 Coríntios. Dizem que um evangelista é um mendigo contando para outro onde está o pão. Na introdução de 2 Coríntios, Paulo diz que o ministro é um coração partido falando para outro coração partido onde está o consolo. No último programa aprendemos com Paulo que uma das razões por que Deus permite que seu povo sofra é porque quando sofremos, somos levados a Ele e nele encontramos conforto e consolação. Paulo apresenta outras razões por que Deus permite que soframos. Depois que Deus nos consola, nossa vida encontra outra vida que está passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Só que já estamos habilitados para ministrar consolo. Afinal, o que nos torna habilitados para consolar outros? Quando somos feridos, Deus transforma nossa dor numa credencial. Como sofremos e descobrimos conforto em Deus, temos a habilitação, a credencial do ministro para consolar outros. Daí, podemos testemunhar sobre a graça de Deus e ministrá-la a outras pessoas. De maneira sutil, Paulo disse àqueles que questionaram sua autoridade apostólica o seguinte: eu sou um ministro e vou dizer a você o que é ser um ministro e quais são as credenciais de um ministro. Segundo Paulo, uma das credenciais é o sofrimento, porque Deus usa o sofrimento para treinar os ministros dele. Quando Paulo mencionou o sofrimento, ele estava se referindo ao seu apedrejamento em Listra. Ele diz que tinha sobre si uma sentença de morte, para que não confiasse nele mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Podemos perceber que Paulo não era um humanista. Um humanista diz assim, o que eu sou me leva a realizar. Sou dono do meu destino e capitão da minha alma. Paulo afirma exatamente o contrário, que não podemos confiar em nós mesmos. Deus permitiu que Paulo sofresse até o ponto de perder a esperança de vida para que ele aprendesse a não confiar em si mesmo, mas somente em Deus, que pode ressuscitar os mortos. Algumas pessoas acreditam que Paulo literalmente morreu e ressuscitou em Listra. Como resultado dessa experiência, Paulo teve a convicção de que Deus o tinha livrado e que continuava a livrá-lo. Com isso, Paulo estava dizendo aos coríntios: esta é uma das minhas credenciais de apóstolo. No capítulo 2, Paulo fala de mais revelações sobre a tarefa do ministro. Qual é essa tarefa, hein? Como ministros de Jesus Cristo, é importante que saibamos o que estamos tentando fazer. No capítulo 2, versículos 14 a 16, Paulo descreveu a tarefa do ministro. Ele escreveu assim: graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Nesta passagem, Paulo nos fala que quando estamos sofrendo e exalando o fruto do Espírito, assim como a flor exala o seu perfume, somos a fragrância de Cristo exalada de duas maneiras. A primeira é quando as pessoas sentem a fragrância de Cristo saindo de nossa vida e isso as leva a Cristo e à salvação. Mas suponhamos que as pessoas sintam a fragrância de Cristo sendo exalada da sua vida pela maneira como você responde às dificuldades da vida e acabam rejeitando essa fragrância. Nesse caso, para essas pessoas, você foi fragrância de morte que leva à morte, porque para elas será impossível se apresentar diante de Deus e dizer: eu não sabia, eu nunca ouvi. Em outras palavras,
Paulo estava dizendo que quando exalamos a fragrância no mundo como ministros de Cristo, estamos também condenando algumas pessoas à morte eterna e outras para a vida eterna. Por isso, Paulo questionou: quem está capacitado para tanto? Paulo responde a esta pergunta no capítulo seguinte. Ele escreveu: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. No capítulo 5, Paulo fez outra descrição da tarefa do ministro. O livro de 2 Coríntios é difícil de ser esboçado. Por isso vou apenas resumir alguns dos ensinos de Paulo sobre o perfil e a missão do ministro de Jesus Cristo. Neste capítulo, Paulo se defende da acusação de que era um louco. Algumas pessoas em Corinto o acusaram de ser louco. De certa forma, eles tinham razão. Quando eles disseram que Paulo era louco, usaram a palavra grega que significa excêntrico. Todos têm um centro da sua vida ao redor do qual se movem. Este centro costuma ser ocupado pelo seu próprio eu. O próprio eu, daí a palavra egocêntrico. Tudo que aquelas pessoas faziam era para elas mesmas. Mas com Paulo isso era diferente. E ele tinha que concordar com elas quando diziam que ele era excêntrico. Ele era excêntrico porque o centro de sua vida não era ele próprio, mas Cristo, e tudo o que fazia girava ao redor de Cristo. Quando Paulo se defendeu daquelas acusações, fez outras declarações referentes à tarefa do ministro. Ouça com atenção este resumo parafraseado do que ele disse. Se para vocês pareço uma pessoa excêntrica, reflitam um pouco no que vou lhes falar. Tenho comigo algumas verdades absolutas e creio plenamente nelas. Primeiro, creio que um morreu por todos. Segundo, creio que estamos todos perdidos. Terceiro, creio que todos deveriam me escutar. Um morreu por todos. Jesus Cristo morreu por todo mundo. Isso significa que o mundo todo está perdido. Jesus Cristo não teria morrido pelos homens se eles não estivessem todos perdidos. Creio que todo mundo deve ouvir as boas novas de que Cristo morreu por ele, portanto, vivo como um louco. Sou excêntrico. Não vivo como vocês. Não tenho o mesmo sistema de valores que vocês, porque creio nessas verdades espirituais absolutas. Nesse contexto, Paulo mostrou que estava comprometido com o ministério e com uma mensagem de reconciliação. Isso acontece com todos os ministros de Cristo. No capítulo 5, do versículo 19 ao 21, Paulo faz a seguinte declaração. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Paulo está confirmando o que já vimos antes. No começo, Deus e o homem estavam juntos. Eram apenas um. Mas Deus fez o homem com livre escolha, e o homem escolheu afastar-se de Deus. Quando isso aconteceu, Deus não podia mais olhar para o que ele considerava pecado. Deus, portanto, afastou-se do homem. Homem e Deus ficaram divorciados. Esse divórcio entre o homem e Deus é o problema mais abordado na Bíblia. Quando Paulo falou dos seus valores absolutos e excêntricos, ele acrescentou: quando Jesus morreu na cruz, tornou possível a Deus voltar-se e reconciliar-se com o mundo. A todos que fomos reconciliados através da morte de Cristo, Deus deu o ministério e a mensagem de reconciliação. Devemos sair pelo mundo e dizer: ei, você sabia que está reconciliado com Deus? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, Deus reconciliou-se com você. Deus não o acusa mais dos seus pecados, porque Jesus Cristo morreu na cruz e ele tomou para si os pecados. Você vai deixar de acreditar nisso? Não vai se reconciliar com Deus? Depois que disse isso, Paulo passou a falar sobre a tarefa do ministro. Tudo isso provém de Deus, ele diz, que reconciliou consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Se você já se reconciliou com Deus, deve compreender qual é a tarefa que lhe foi dada. O que Paulo quer deixar bem claro neste capítulo é que todo aquele que já foi reconciliado com Deus através da morte de Cristo não pode mais viver para si mesmo, mas para aquele que o reconciliou com Deus. Conheço a história de um pastor que por vários anos desenvolveu um trabalho social em uma das favelas de uma cidade grande. Numa noite, enquanto estava fechando o centro recreativo, um homem o procurou querendo conversar e disse que havia meses que observava aquele jovem pastor. Ele começou a contar uma história. Ele disse que lutou na Segunda Guerra e que foi ferido numa batalha. Ainda sob ataque, ele viu um capelão que ia de soldado em soldado falando alguma coisa para eles. Ele esperava que aquele capelão viesse também em sua direção e trouxesse uma palavra para ele. O capelão também foi ferido, mas mesmo assim ia de homem em homem falando alguma coisa para cada um. Antes que chegasse naquele soldado, o capelão foi morto. Aquele homem disse ao jovem pastor: há meses que observo você trabalhando com esses jovens e tenho comigo que você sabe o que aquele capelão estava falando para aqueles rapazes enquanto eles estavam morrendo lá. Você sabe, por acaso? Foi uma oportunidade tanto para pregar o evangelho, não foi? Creio que aquele capelão tinha uma mensagem para aqueles soldados que estavam morrendo. Ele tinha uma mensagem para quem estava morrendo, mas também para quem estava vivo. E a mensagem era: reconcilie-se com Deus. Deus está pronto para se reconciliar com você. De acordo com o apóstolo Paulo, esta é a tarefa do ministro. Este é o ministério que nos foi confiado. E esta é a mensagem que devemos pregar. Quando você pregar essa mensagem para aqueles que estão perdidos, vai se surpreender ao ver que você é, através do seu testemunho e da sua vida, a fragrância de vida ou a fragrância de morte para eles. Se eles acreditarem na mensagem, você será fragrância de vida. Se eles rejeitarem a mensagem, você será uma fragrância de morte. Mas quem está capacitado para tanto? Graças a Deus, Paulo anunciou que Cristo é suficiente. A nossa capacitação vem de Deus. Essa é uma carta maravilhosa sobre o ministério daquele que segue a Jesus. Leia essa carta por inteiro com muito cuidado e em oração, e busque a missão e o ministério que foi entregue a todo aquele que crê. Estou encerrando o programa, mas quero lembrar: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Conto com você para o próximo encontro com a palavra. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.